Muitas pessoas que sofrem terrivelmente aqui e não fizeram nada nesta oportunidade, nessa vida presente, fizeram em vidas passadas e estão espiando. Ah, não lembra? Não, a dor é para consertar o sofrimento, a dor é para consertar o defeituoso, é para curar a doença. Se o espírito é o doente e a dor é esse remédio, não interessa se ele lembrou ou não lembrou. Ele não lembra para que a lembrança não prejudique a recuperação. Se ele lembrasse que era inimigo ferrenho do próprio pai, da própria mãe, do próprio irmão biológico, ele vai ter muita dificuldade nessa reconciliação. Então a tese é sempre a mesma e única: melhora, aprimoramento, aperfeiçoamento moral e intelectual. O que foi feito para trás é apagado, mas o compromisso de cada espírito é a reforma, é a transformação. Não importa, então, essa lembrança do passado. Mas a finalidade disso, a finalidade da reencarnação no planeta, é justamente essa recuperação. Então, aqui chegando, os espíritos trazem os seus vícios, os seus defeitos, as suas mazelas e expressam. Uns não conseguem controlar, e aí vai a culpa das religiões que não conseguem informar e convencer a que os espíritos se modifiquem, a que as pessoas tenham essa noção e esse conhecimento da reencarnação para se acertar. Então, não tendo isso, eles ficam absolutamente ignorantes e soltos no planeta e extravasam os seus vícios, suas paixões e o seu ódio e o seu rancor, às vezes da maneira mais agressiva, mais bizarra, como nesse caso do filho que matou os pais, porque os pais ficavam perturbando ele para ele trabalhar, para ele tomar um rumo na vida. Ele aí chegou à conclusão, só matando eles, e matou. Inimigos do passado, provavelmente, ajustes, acertos de conta, que não eram para ser feitos dessa forma, vieram para se recuperar e não se recuperaram. Então, como o planeta é um planeta dessa qualidade, dessa qualificação moral e intelectual, isso acontece facilmente aqui. A violência é a expressão do espírito desesperado em conquistar o mundo. No fundo da violência está a conquista, o domínio, o poder, a fama. Ninguém rouba e mata para pegar o dinheiro e dar para uma instituição de caridade. Eles roubam e matam para pegar o dinheiro e irem curtir o mundo. Irem para lugares paradisíacos, férias nas regiões mais lindas do mundo, nos hotéis mais luxuosos, mais caros, compram aviões, compram mansões, compram carrões, os grandes e maiores traficantes do mundo. Quando eles são presos, o que é confiscado deles? Aviões, carrões, mansões, fazendas, enfim, tudo que é do mundo. Então vejam a fundamentação básica da violência. É a falta de informação e de convencimento de que nós estamos aqui para progredir espiritualmente, intelectualmente. E fazemos a nossa capacidade em mexer com a matéria, em agir com a economia e com as finanças e com a política, fazer disso um mecanismo de justiça, um mecanismo de ajuda e auxílio aos irmãos que às vezes não têm capacidade intelectual como a nossa e que dependem dessa organização social para serem menos sofredores, para terem mais orientação, para ser a Terra uma escola mais competente. Então está aí a explicação. Essas violências todas, essa agressividade toda, se intensificando mais e mais, vem mostrar a falência das religiões, a falência do processo religioso. Dizem que a família forma, a escola informa e a religião reforma. Como a religião não reforma, a família não forma e a escola informa mal. Informa errado. Olha, está falido o sistema. Se as religiões são para reformar o mundo, para modificar o indivíduo, e se 99% do planeta está entregue às coisas ruins, não está reformado, o sistema religioso está falido. Qual a faculdade, a universidade ou a escola, fosse ela de primária a superior, mantém um sistema em que ao final do ano 90% dos alunos são reprovados? Qual é a escola? Final do ano, 90% não passa, 90% não passa. A escola não está funcionando. Tem que mudar o sistema de ensino, tem que mudar o sistema de aplicação das informações para as pessoas. E as religiões estão aí. 90% da humanidade reprovada, estou dando uma colher de chá de 10%, que eu acho muito. Mas 90% da humanidade reprovada e as religiões aí, enlatadas conforme foram concebidas para a manutenção de impérios. Não muda porque se mudar destrói os impérios. É igual a reforma política. Não muda porque se fizer uma reforma honesta, vai prender a maioria dos políticos que são desonestos. Que, aliás, estão sendo indicados
não é? Nobrezas de cultura e capacidade para as comissões de educação e cultura. Não é? Todo mundo achou um absurdo serem eleitos indivíduos que não sabiam ler nem escrever. Aí foram para lá, os sábios legisladores colocaram essas pessoas que não sabiam ler nem escrever na comissão de educação e cultura. Não é um deboche? Não é um deboche? Vão reformar o quê? Não vão reformar nada, porque se reformar honestamente, eles são os primeiros a se submeterem aos efeitos da reforma, sendo eliminados do contexto. As religiões vão reformar o quê? Se admitir a reencarnação, quebrou a hierarquia religiosa. Ela não tem mais moral para sustentação. Aceitou a reencarnação, destruiu a hierarquia religiosa. E qual a instituição religiosa que abre mão da hierarquia? Dos seus donos, dos seus poderosos, dos seus chefes, dos intermediários de Deus diretamente com o planeta. Quem vai abrir mão disso? Ninguém. Então, está aí feito um engessamento planetário. Mas nós não somos obrigados a nos submeter a isso. Nós não somos obrigados. Nós não vamos ser ignorantes e analfabetos porque os outros são, os dirigentes são. Nós não vamos ser desonestos porque estão indo para as comissões de Constituição e Justiça, estão indo para as comissões de aprovação ou não da ficha suja, da ficha limpa, as pessoas envolvidas na ficha suja, as pessoas acusadas são réus nos processos de corrupção, de mensalão, e são indicados para presidir as comissões que vão acertar isso. É um deboche, não é? Esse é o planeta, Valéria. Então é por isso que a violência aumenta. Os cá de baixo, vendo os lá de cima fazer tudo aquilo que não deve, eles fazem também tudo que não deve para conseguir chegar lá em cima. Para quê? Lá em cima ou cá embaixo? Todo mundo querendo o planeta. Todo mundo querendo a fama, o dinheiro, o poder, a qualquer custo. Matam, morrem, corrompem. Se dá dinheiro, colocam as escrituras no carnaval. Aliás, eu recebi um e-mail, não sei se é maligno, não sei se é um e-mail desses terríveis que correm por aí, mas eu recebi um e-mail de que vai sair uma aula de uma escola de samba aí, alguma coisa de Chico Xavier, ou o próprio, ou vão fazer uma homenagem à escola de samba e ninguém reage, porque tudo isso convém. Isso dá fama, dinheiro e dá poder. É a desgraça da humanidade. Então, Valéria Cristine, a violência é em decorrência disso. A violência vai continuar enquanto aquilo que a sociologia apresenta. Família forma, a escola informa e religião reforma. Isso virou uma farsa, isso virou um sofisma. Parece verdade, mas é uma grande mentira, porque as religiões não reformam coisíssima nenhuma, aí a família não tem estrutura religiosa, estrutura moral e ética, e as informações são as informações mais desencontradas e desconcertadas, que quando servem para alguma coisa, servem para levar ao ateísmo, ao materialismo e à ganância cada vez mais exacerbada. Preste atenção nisso, analise isso. E por que vão ficar acreditando em igreja? Por que vão ficar acreditando em livro? Analisem. Vocês são sábios, vocês são filósofos, vocês são teólogos, sem discriminação, todos. Desenvolvam isso em vocês, pesquisem todas e tirem as conclusões. Coloquem-se, como eu digo, no lugar de Deus. E vocês seriam um Deus bem melhor do que esse que as religiões ensinam aí. Com certeza, bem melhor. Porque não permitiriam essas injustiças, essas imoralidades, essas corrupções, isso tudo que desgraça a sociedade planetária, que somos nós buscando oportunidades de melhora. E caímos aqui, nos atolamos nessa lama dos preconceitos e dos interesses, da fama, do dinheiro e do poder, Valéria Cristine. Bom, e voltando aqui a abordar o assunto, né, desses flagelos destruidores que aconteceram aqui na nossa região, qual é a ação dos espíritos? O que os espíritos interferem nesses fenômenos aí, Zé Manuel? Principalmente esses com esse potencial tão devastador aí que a gente observou? Olha, os espíritos interferem em todo tipo de fenômeno, em todo tipo de acontecimento. Porque o que são os espíritos? São inteligências que povoam o universo no processo de avanço. Assim como o que é o átomo, o que é o neutrino, o que é o bóson de Higgs. Eu estou descendo para o micro, cada vez mais micro.
A matéria é a criação de Deus submetida ao processo. Então, os que já alcançaram a evolução, a matéria que já se intelectualizou, a matéria que já se individualizou, a matéria que já se moralizou, já assumiu o livre-arbítrio, é o espírito, que constitui a inteligência, o ponto de inteligência que estará sempre desenvolvendo para alcançar a perfeição. E a sua cidadania dessa inteligência, do espírito, é o universo. É o universo. Então, como tudo participa de tudo, como tudo está em equilíbrio, se nós, por exemplo, mudássemos a temperatura do universo em meio grau, seria uma tragédia total, nada seria como é. Se nós aumentássemos ou diminuíssemos a luminosidade em mais um determinado grau, um determinado ponto, seria uma tragédia. Tudo é do jeito que é, porque há um rígido planejamento para que tudo seja como é. E tudo participa do que é e do que existe numa forma programada, planejada, engenhada por uma inteligência suprema, capaz de organizar, de criar e organizar e determinar o futuro de tudo isso. Então não existe nada que não esteja intercalado a nada. Um átomo de hidrogênio se reúne a 2 de oxigênio, ou 2 átomos de hidrogênio se reúnem a 1 de oxigênio para formar a água, H2O. Essa é a fórmula. Essa é a fórmula em qualquer parte do universo. Agora, em outra situação, se nós aumentarmos um átomo de oxigênio e nós fizermos o H2O2, nós já teremos um outro tipo de água, que é a água superoxigenada, a água oxigenada. Enquanto uma mata a sede, a outra mata o indivíduo. Mas tudo está intercalado. Sem o oxigênio, não existiria a água, não existiria a água oxigenada, não existiria a própria vida nas condições que existem no planeta Terra.